Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gostaria de deixar uma breve meditação no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 21, que nos diz assim: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Amados, olha só como é chocante a conclusiva de Jesus, pois no verso seguinte nos diz: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Queridos, aqui Jesus ele está falando de uma forma especial, porque naquele dia havia uma responsabilidade tamanha por parte dos filhos para com o pai. Ou seja, aqui no entanto devemos observar que nesta passagem o pai daquele jovem não estava morto de fato. O que acontece era o seguinte, que eles observavam que quando seus pais ficavam velhos ou idosos, eles eram, por gentileza, por afeto ao seu pai, cuidavam do idoso. Então a tradução aqui está querendo dizer que a responsabilidade que ele estava falando era cuidar do seu pai idoso, e não que de fato ele estava morto naquele exato momento. Por quê? Porque outra observação que devemos observar é que todo aquele que morria no século I, eles eram enterrados no mesmo dia. Ou seja, se de fato o pai dele estivesse morto, o que acontece? Ele deveria estar preparando para o enterro, e todos os outros estariam no velório, como era de costume, como era costume religioso. Ou seja, Jesus possivelmente poderia estar no enterro do pai dele, mas não estava, de fato não estava. O que o jovem quis dizer foi: eu tenho a obrigação de cuidar do meu pai idoso, né? Quando este dever deve ser cumprido, então podereis lhe seguir. É isso que ele queria dizer. Isso que o jovem estava dizendo para Jesus. Mas Jesus sabia de tudo. Então ele diz assim: olha, que o dever do jovem de cuidar dos pais idosos era o quê? Era muito real na sociedade do primeiro século, na sociedade judaica do primeiro século. Assim, eles ficaram agarrados com aquilo. Só que Jesus estava chamando eles. E quando Jesus estava chamando ele, né, eles deveriam o quê? De fato, receber a Jesus e seguir. Se você observar alguns discípulos, eles abandonaram sua família. Eles abandonaram, ou seja, largaram até a sua esposa, não de forma de separá-lo, mas para cuidar, para seguir a Jesus. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é a prioridade a Jesus. Agora eu não estou dizendo aqui que é para você largar sua família, que é para você largar sua esposa, não estou dizendo nada disso. O texto está dizendo acerca da prioridade em seguir a Jesus. É isso que o texto está querendo dizer, porque ele estava colocando em primeiro lugar cuidar do seu pai idoso. Haja vista que ele não estava enfermo, não estava impossibilitado. É isso que Jesus estava dizendo. Então, o texto vai nos colocar em primeiro lugar. Devemos colocar em primeiro lugar. Agora fica uma pergunta, né? Nós colocamos Jesus em primeiro lugar antes mesmo dos mais importantes, né, de nossas outras obrigações? Nós temos colocado em primeiro lugar mesmo na importância de nossas outras obrigações? Jesus estava querendo dizer para aquele jovem isso: olha, coloque em primeiro lugar a mim e não aos mortos, né? Ou seja, isso era uma frase normal na época, porque Jesus entendia muito bem e estava falando na sua própria língua. Que Deus os abençoe e possamos colocar Jesus em primeiro lugar. Um abraço no teu coração, em nome de Jesus.